Olá, meus amigos, bem-vindo ao Café com Ferramentas. Eu resolvi gravar um videozinho lá para vocês, espero ser bem curto, para falar sobre ferramentas para a eletricidade. Por que a gente resolveu falar sobre isso? Porque com uma popularização do carro elétrico, muitas empresas estão se preocupando em fabricar ferramentas voltadas para a eletricidade. E essas ferramentas têm algumas características, né, que eu vou tentar falar aqui com vocês, o tipo de parafuso, a questão da isolação, e vou falar também um pouquinho sobre alguns instrumentos que são muito usados em manutenção de elétrica, de eletrônica, e principalmente podem ser usados na mecânica, na marcenaria, são ferramentas que elas podem ser usadas em outras aplicações que não de elétrica, mas a recíproca não é verdadeira. As ferramentas que eu uso em mecânica, que eu uso em marcenaria, eu não posso, na maioria das vezes, utilizar em elétrica, e a gente vai entender o porquê. A primeira coisa que eu tenho lá para te dizer é a questão histórica, né? Há alguns anos atrás surgiu uma preocupação muito grande com as operações em eletricidade. E aí criou-se uma norma chamada norma NR10, aonde se procurava treinar a mão de obra para trabalhar com eletricidade. E eu tive o prazer de ser instrutor dessa norma durante uns 4, 5 anos. E aí tive que estudar sobre o assunto, tive que ir em algumas empresas. E como sempre, né, a maior empresa do mundo na área de tecnologia e na área de preocupação com o empregado, que é a Petrobras. A Petrobras, a meu ver, é a maior empresa do mundo, não tem nada semelhante ao que a Petrobras faz. Ah, mas não sei que não tem. Pelo que eu conheci na área de projeto, a Petrobras tem uma universidade, né? Universidade Petrobras. Então existe uma preocupação muito grande com algumas questões. E há muitos anos atrás, a Petrobras já tinha preocupação não só com essa questão das normas, né? E isso se estendia aos fornecedores dela. Ela se preocupou com essa questão da eletricidade, e algumas empresas como essa aqui, ó, só vou botar que isso aqui é uma ferramenta antiga, né? Essas ferramentas aqui, ó. Essas ferramentas são bem antigas, muito anteriores a isso tudo que você viu aqui. Essas ferramentas, elas foram criadas exclusivamente para atender demandas em plataforma de petróleo. E quando eu falo de Petrobras, eu não trabalhei em Petrobras, não, né? A minha filha se forma agora em engenharia química, é da área de petróleo e gás, mas não tem ligação, tem ligação com a Petrobras, porque ela trabalha com projeto de trocadores de calor, mas ela é 100% ligada a empresas de iniciativa privada, bem diferente da Petrobras. Inclusive o meu apreço pela Petrobras é bem distante do dela. Então eu falo isso porque essas ferramentas aqui, elas vêm de uma preocupação com o usuário, né? Aquele cara que está trabalhando com a eletricidade. E essa questão do carro elétrico, que é outra questão bastante interessante, precisa ser discutida, né? Ela também envolve eletricidade na carga, na descarga de bateria, né? E muita gente fala que é um negócio
ecológico, mas a gente tem que saber para onde vão essas baterias. Início da década de 90, eu participei de um projeto aqui no Rio, onde a gente, com o produto final, gerou uma norma de descarte de pilhas e baterias. Até tem um evento onde o antigo ministro Carlos Mink entrega para a gente um prêmio por ter participado desse projeto, né? E a nossa preocupação é muito simples, né? Para onde vão essas baterias, né? O que vai acontecer com o descarte disso aí no meio ambiente? Essa aqui é a pergunta lá que tem que ser feita, né? Então, hoje em dia, antigamente você tinha 2 ou 3 produtos, né, que tinham baterias. Hoje em dia você tem baterias muito mais possantes, né? E aí, o que vai fazer com isso, né? Eu confesso que eu não sei, pode ser até que já tenha uma resposta e eu esteja desatualizado, mas é uma preocupação que eu tenho. Estou fora dessa área, não milito mais, né, com isso, mas alguns conhecimentos a gente tem, né? Então, uma das coisas que a gente nota nessas ferramentas, né, você vê que ela aqui tem até um carimbo de ensaios que eram feitos, né, para você testar a isolação da ferramenta. E quando eu falo isolação, a gente precisa rever alguns conceitos, né? Essas ferramentas aqui, elas têm esse tipo de configuração. Você vê que a lâmina da ferramenta, isso daqui é lâmina, né? O nome disso aqui, eles chamam de lâmina. Ela é isolada. Por quê? Porque quando você está trabalhando num quadro elétrico, se você botar um elemento não isolado, você corre o risco de virar para o lado, dar um curto, ou da própria ferramenta cair e a parte metálica toda contaminar o quadro. Então você tem várias inovações. Por exemplo, a parte da ponta dela, eu vou pegar uma que dê para ver bem isso. Essa daqui talvez. Olha só, repara o seguinte, a parte da ponta, olha lá, ela é mais fina do que essa parte daqui. Para quê? Para você entrar com mais facilidade no quadro elétrico e não ocupar tanto espaço como se você estivesse entrando com a parte grossa. Então você faz um cone, né? E vai diminuindo com todo cuidado para não perder resistência na tua ferramenta. Outra coisa muito interessante são essas chaves de canhão aqui, né? Então você vê que elas são 100% isoladas. A gente vai falar sobre isolamento depois. Elas são 100% isoladas e você consegue buscar a porca lá, com a desvantagem de você ter um aumento desse volume aqui, que você tem que compensar com a parede da chave, né? Então, é aquele perde-ganha, né? Então, a gente tem vários tipos lá de chave. Aqui, por exemplo, eu tenho chaves canhão, polegada e milímetro, e tenho o modelo Torx, né? Que é aquele... Aí, a gente passa para aqui, ó, para um outro item. São as chaves sextavadas, que também seguem aquele padrão. Elas são mais finas aqui, mais grossas aqui. E aqui você tem duas possibilidades, né? Você tem essa possibilidade, você pode botar uma outra chave aqui, ó, para aumentar ainda mais. Então você trabalha assim. Esse buraco aqui não é para pendurar, não. Mesmo porque não precisa pendurar, que tá tudo na maleta aí. Esse fabricante é a Virra, alemã. E aqui a gente tem, isso daqui eu acho sensacional, gente. Eu acho isso daqui, olha. Aliás, essa maleta aqui é chamada maleta do divórcio, né?
Você compra e a mulher sai de casa. Então, olha lá. É totalmente tudo isolado, ó. Aqui dentro, encaixe. Chave de catraca. Você tem o extensor, que também é todo isolado. Olha lá, ele entra. Esse é o modelo de meia, né? De quadrado de meia. Aqui você tem polegada e milímetro, os dois padrões, né? No Brasil a gente sofre com isso aqui, que tem muita coisa polegada ainda, principalmente oriundo da indústria automotiva, né? E aqui você tem o mesmo kit, agora lá da Facom, né? Que é de 1/4, pequenininho também. Uma coisa linda, né? Olha só. Isso aqui dá vontade do cara sentar... Não, fala a verdade. Dá vontade do cara sentar no chão e brincar com isso, né? Botar tudo assim, né? E aí pegar uma, pegar outra e tal. Dá realmente essa vontade. Então você tem aqui, ó, um conjunto. Olha só. Ele é sextavado aqui, Allen, né? E trabalha na catraca também. Então, material para a vida toda da Facom francesa. Muito legal, né? Bom, aqui, na sequência, a gente tem a chave inglesa, né? Chave de boca inglesa. Também isolada aqui. Você repara que existe uma proteção para a mão aqui, ó. Então, depois a gente vai falar também sobre isso aí, ó. Você tem uma faca para desencapar cabos. Também você vê o nível de isolamento da coisa, a preocupação, né? Isso segue uma norma, né? Existem várias normas para isso. Fechou. Agora, essa malinha é uma malinha muito bonitinha, né? E aqui a gente tem chaves do padrão mais comum, né? Você tem a chave fenda, olha o detalhe da fenda como ela é rebaixada aqui. Também uma cara. E também mais fino aqui do que aqui. Você tem um padrão aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Padrão. É aquela patente. Não é essa. Essa aqui é fenda também. Aqui. Aquele parafuso de 4 arestas, né? Quadrado. Esqueci o nome, é um canadense, né? Padrão lá do Canadá. Também em vários tamanhos. E você tem, eu estava até para fazer um vídeo sobre isso, essa chave aqui que está sendo muito usada em bornes elétricos. Pose Drive, ou Pose Drive. Ela é muito parecida com a Philips, só que ela tem um padrão diferente de encaixe, onde você consegue... Eu vou pegar uma aqui, que é maior, eu acho que talvez dê para ver a ponta melhor. Essa é da Facom e não é elétrica. Olha a ponta como é. Tá vendo? Ela tem um encaixe aqui diferente da Philips. Essa, por ser uma ponta Pose Drive 4, né? Da Facom francesa, não é para eletricidade, mas é o padrão para explicar a você aí como é que a coisa funciona. Bom, falando disso, a gente vai aproveitar para falar sobre esses alicates aqui, ó. Olha, isso aqui dá vontade do cara ter, né? Botar debaixo do travesseiro, hein?
emprestar. Tu imagina, tu empresta um negócio desse pro teu vizinho, ele te entrega com um dentinho aqui. Não sei por que apareceu o dentinho aqui. Esse alicate não é bom não, hein? E esse alicate aqui, ele é bem mais raro do que, deixa eu ver se aqui, esse daqui, ó. Esse daqui é um alicate também para eletricidade, mas você repara, esse é um alicate para você fazer conector, aqueles conectores. Então você, dependendo do tipo, você bota aqui e aperta. Você repara que um tem um cromado espelhado e o outro não. A gente vai falar sobre isso agora. E só te mostrar para você ver a diferença. Esse aqui também é uma peça interessantíssima, né? Onde você pode entrar com ele lá no quadro e cortar o fio que você quer cortar. Então, ele trabalha nessa forma de pistola, né? Estou mostrando essas coisas aí porque são ferramentas diferentes que acabam sendo úteis, né? Para uma outra diferente aqui. Ela aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui você vê que é uma chave canhão de 14 milímetros, que encaixa ou na furadeira ou numa catraca qualquer. Ela tem um ímã para segurar a porca, mas ela não é recomendada para eletricidade, apesar de ser isolada aqui, mas essa isolação aqui não atende à norma de segurança. Bom, aqui nós temos uma chave da Fluke, que a Fluke, evidentemente, né, é uma fabricante de instrumentos, né? A gente tem a Fluke aqui, e que fabrica, ou pede para alguém fabricar, provavelmente a Virra, ela fabricar para ela, para atender a demanda. Você repara que as chaves, é uma coisa interessante, né? Elas têm aqui, ó, o padrão. Esse daqui, por ser um kit antigo, nesse daqui eu tenho, ó lá, o padrão escrito para você ver de cima. Isso é uma coisa importantíssima, para você ver de cima. Mas aqui, ó, aqui eu tenho também, é pequenininho, mas tem um número aqui, dá bem para você ver. Agora aqui nessa eu já não tenho, porque, na minha opinião, deveria ter. Olha aqui a umidade aqui, o que causa, gente. Olha lá. É terrível. Deveria ter, mas pelo menos a medida, né? Para eu ver de longe a medida. Bom, dentro dessa sequência aqui, eu tenho chaves. Olha só, uma chave canhão pequenininha, ó. Ela trabalha assim, ó, mas é uma chave canhão também da Virra alemã. Tá? Bom, aí eu tenho também um detetor de tensão. Isso é uma coisa muito comum que tem por aí. Você se aproxima do cabo onde você vai trabalhar e ele detecta a presença de tensão ali. Esse modelo é um modelo bem moderno, bem superior ao que eu tenho por aí. Eu tenho alguns desse tipo aqui, mas esse aqui realmente ele é diferenciado. Tanto essa maleta quanto as coisas foram adquiridas na Delupo. Delupo tem o nosso amigo lá da sala lá de ferramentas, o Marcelo, pessoa assim que está inclusive na Alemanha, numa feira lá em Colônia, parece.
sobre ferramentas, e uma pessoa que é um empolgado, né, como eu, lá por ferramentas, apesar de que ele não gosta muito de marcenaria, o negócio dele é mais voltado para elétrica e mecânica. E ele é o consultor da Delupo nessa área aí, que é um dos maiores vendedores de ferramenta que a gente tem aqui no Brasil, e são representantes lá da Virra. Então, isso aqui foi adquirido lá, a maleta só, né? Depois eu fui montando de acordo com a minha necessidade. Isso é um carrinho, eu acho que dá para mostrar aqui. Isso é um carrinho onde você coloca as ferramentas aqui, ó. Só mostrar lá para você. Olha lá. Aqui você tem espaços para colocar as ferramentas, mais espaço, né? Aqui, ó, mais chaves em vários padrões. Enfim, você tem toda uma sequência aí, e aí você fecha o carrinho e isso vira uma mesa de trabalho para você. Muito, muito interessante isso daqui da Virra. Então são esses dois modelos de maleta, e eu vou falar agora sobre 3 coisas que eu separei lá para falar. Primeiro é sobre esse cromado aqui. O que aconteceu? Esse processo de cromagem, ele é poluente, porque o cromo é poluente, usa muita água, contamina. Então ele foi muito restrito na Alemanha, que é um país onde a gente teve o surgimento do Partido Verde, a preocupação com o meio ambiente é muito grande. Então esse alicate ele é feito na Alemanha, todos esses, e esse tratamento é feito fora lá da Alemanha devido a essas restrições aí. Isso é o que a gente acha, né? Porque muita coisa não é dita. Esse alicate, ele é o padrão cruzado, né? O mordente dele é um mordente cruzado, o que não é comum lá na Virra. Uma coisa que vem lá do Crescent americano, né? E aí você repara que quando você aplica o cromo, né, para dar esse brilho e para evitar da corrosão se acentuar, você acaba bloqueando um pouco esse recartilhado aqui, ou zigrinado, sei lá como a melhor forma de chamar isso. Mas realmente é uma peça encantadora, né? Não só esse, como todos esses, né? A gente tem aqui lá na sequência, só para a gente mostrar aqui para o pessoal que gosta, né? A gente tem o alicate universal aqui, o alicate universal, o alicate de corte grande, o alicate de bico, o alicate de corte de cabo, né? Que ele acaba sendo diferenciado, né? Para cortar cabos. A gente tem o alicate de corte pequeno, a gente tem um descascador de fio, o alicate de bico curvo, também é muito bacaninha esse alicate aqui. Eu uso essas coisas. O alicate de bico chato, eu não tenho pena mais não, uso mesmo. Com cuidado, com parcimônia, mas uso. E mais um alicate de bico menor, ou seja, tudo aquilo que você precisa, né? Você acaba tendo aqui, né? E bem organizado na maleta. Então, o que eu tenho lá para falar é essa questão da segurança, né? Então, quando você tem uma peça dessa aqui, né? Você tem um cabo isolante, né? O que você busca quando você bota um cabo desse? Você busca que você fique protegido da descarga elétrica, porque todas as vezes que você tem um potencial elétrico concentrado num ponto e você como referência zero, você cria uma coisa chamada diferença de potencial. E essa diferença de potencial, ela vai gerar uma corrente elétrica que é inversamente proporcional à resistência elétrica,
e diretamente proporcional à diferença de potencial. É como se você subisse um prédio, se você pula do primeiro andar, você tem uma diferença de altura menor do que você pular do 10º andar. Então, o teu impacto pulando do 10º andar, ele vai ser muito maior. O que acontece com a eletricidade. Se você tem uma diferença lá de potencial de 1000 volts, você terá uma consequência, caso ocorra uma corrente elétrica passando por você, diferente do que você ter 100 volts. Então, esse material aqui, ele é protegido, ele garante que você não levará descarga elétrica, né? Ou seja, que a corrente não passará por você até 1000 volts. Agora, a maioria das pessoas não conseguem entender é que todos esses efeitos, né, da eletricidade, principalmente o efeito do raio, né, do raio que eu digo, não só o raio natural, como o raio artificial, que é o arco voltaico, ele é fruto de uma ionização, ou seja, uma vez ele iniciado, a tendência é ele aumentar. E ele ocorre pela questão do campo elétrico. O campo elétrico, numa determinada região, é capaz de gerar esse efeito elétrico. Então, qual é a nossa maior preocupação, né? É a gente se proteger, para que essa descarga elétrica não venha a fibrilar o nosso coração, a nossa musculatura cardíaca. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o conceito de isolante é relativo. Um cabo de vassoura é isolante quando eu estou trabalhando com 12 volts. Quando eu amplio isso para 500 volts, 1000 volts, esse mesmo cabo de vassoura deixa de ser isolante para ser condutor. Então, mas isso é isolante. Isso é isolante. Até quantos volts? Por isso é que esse teste aqui foi feito lá naquela época. Porque essas chaves aqui, elas foram encomendadas para atender a uma certa demanda, porque essas empresas na época não faziam isso. Tu vê o quanto que algumas empresas nacionais estão na vanguarda de questões de tecnologia. Então, falado isso, a gente vai passar rapidamente sobre os instrumentos. Aqui eu tenho a Fluke, eu tenho um alicate amperímetro, que na realidade é um multímetro, né, porque ele mede corrente, ele mede resistência e ele mede diferença de potencial. Só que a vantagem dele para esse tipo de instrumento é que eu não preciso desligar o circuito. Então eu tenho um circuito funcionando, eu coloco aqui e através de um efeito eletromagnético eu consigo medir a corrente que está passando nesse condutor sem interromper o circuito, sem desligar o circuito. O circuito está funcionando, eu conecto isso aqui, essa corrente passando aqui gera um campo magnético que interage com o campo, com a bobina que eu tenho aqui e apresenta um resultado que é lido aqui. Então, agora, para trabalhar com isso aqui, eu preciso atender a norma, porque isso é um instrumento que se aproxima de um determinado local energizado que tem corrente elétrica. Então, esse é um alicate amperímetro, que também é um multímetro. Aqui eu tenho um multímetro que mede corrente, tanto que você vê aqui que o borne de corrente, ele é diferente, né? Eu tenho que passar para cá. Só que eu não meço aqui por efeito magnético, eu meço por efeito elétrico. Eu tenho que interromper o circuito e colocar essas ponteiras em série com o circuito para medir a corrente aqui. Além disso, ele mede diodo, que é um componente eletrônico, mede capacitor, que é outro componente eletrônico, mede frequência
Enfim, ele me atende em várias demandas. E uma coisa que eu já tenho um vídeo que eu falo sobre isso, mas para você não se perder, ele é True RMS, significa que ele é RMS verdadeiro. O que é isso? Por que eu chamo dessa forma? Porque ele, independente do jeito da forma de onda, ele me dá sempre o mesmo valor. Então, eu tenho uma garantia de que o valor que eu estou lendo é o valor verdadeiro. Em resumo, é isso. Gente, eu falei sobre ferramentas elétricas, mostrei lá para vocês o que a gente tem aqui e eu espero que tenha sido útil em alguns esclarecimentos aí para que você possa ter segurança no teu trabalho em eletricidade. Grande abraço, estaremos juntos em breve.